Pode começar. Provavelmente você já ouviu alguma pregação falando sobre Atos capítulo 2, que é o derramar do Espírito. Mas existe uma verdade que é o que levou ao acontecimento do Atos 2, o que levou ao derramar do Espírito Santo. E a verdade é que é a comunhão que gera a transformação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, a comunhão que gera a transformação. Como que chegou na igreja, como aconteceu o momento da igreja de Atos 2, como que desenvolveu o pré, antes disso tudo acontecer. Antes de Atos 2, o que Deus tinha, o que Cristo tinha mandado e tudo em volta disso aí que aconteceu até chegar em Atos 2. É algo que talvez muitas pessoas ainda não conseguiam discernir, né? O que realmente, de fato, aconteceu naquele local ali. E é necessário entender que para a movimentação, o movimento de Pentecostes, a manifestação do poder do Espírito Santo que desceu sobre aquele lugar, desceu sobre aquelas pessoas, um fato anterior nos faz entender o que realmente aconteceu. Isso é muito poderoso. E a gente poderia falar um pouco sobre isso para poder abrir a mente das pessoas. Para começar, a gente podia citar o que Jesus fala para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, para os seus seguidores, não apenas os discípulos. A ordem. Isso é interessante entender que Jesus ele dá uma ordem para os seguidores e para os discípulos. Permanecei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poderoso isso aí. Isso é poderoso. Você citou isso aí, nos faz lembrar dos dois discípulos que estavam saindo do propósito. Ou seja, 2 discípulos saíram de Jerusalém em sentido à terra do Emaús. Saíram do propósito. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi até esses 2 discípulos. Começou a caminhar com eles. E no sentido que quando Jesus ele partilha o pão, quando eles estão comendo na mesa, aqueles discípulos voltam para o propósito original, que é permanecer em Jerusalém. E isso é interessante. Muitas das vezes a gente não consegue permanecer dentro do propósito ao qual o Senhor nos direcionou. Por isso, muitas das vezes, há frustração no nosso meio. E olha que interessante. Muitos se falam em Pentecostes que aconteceu o mover do Espírito Santo, né, línguas repartidas como de fogo. E hoje muitos pregadores pregam a respeito disso, mas um fato interessante nos chama a atenção. E é algo que a gente precisa falar, porque é algo que Jesus ele nos ensinou, ele deixou isso para cada um de nós. E muitas vezes hoje, infelizmente, dentro da igreja brasileira, a gente não consegue ver mais isso, essa comunhão. Porque o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele se manifestou de maneira poderosa por causa da comunhão. Se você observar bem, olha o que está falando no texto de Atos capítulo 1, versículo 24. Diz assim, ora, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhidos, para que tome parte nesse ministério, ou seja, nesse trabalho de apostolado, de que Judas se desviou para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, qual é o direcionamento aqui? Judas se perdeu no meio do seu propósito, já não fazia mais parte do ministério do apostolado. Então era impossível essa movimentação, o agir do Espírito Santo vir sobre eles em Pentecostes, porque era necessário ter comunhão. Só que a comunhão ela estava rompida. Estava faltando uma pessoa. 12 simboliza a totalidade de Deus na vida das pessoas. 12 fala de geração, 12 fala de governo, então o governo estava incompleto. Então Deus jamais iria derramar um mover do Espírito Santo com comunhão que não estava concentrado nos 12. Então era necessário colocar uma pessoa no lugar de Judas. E você vê que quando a sorte, a Bíblia diz aqui que a sorte cai sobre Matias e agora ele é contado com os 11 e agora está completa a comunhão. E você vê que o meu ver aqui agora ele começa a acontecer, porque no capítulo 2 de Atos está falando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
aquele mover que todo mundo fala, que todo pregador eloquente fala, aconteceu. Mas só aconteceu porque houve comunhão. Teve uma preparação. E quando você começa a olhar a igreja de Atos vai falar bem assim, e eles perseveravam unânimes. E isso é de uma grandeza sensacional, porque quando eu leio esse texto, eu não posso deixar de lembrar que as pessoas têm confundido muito o que é unidade e o que é ajuntamento. Se reúnem todos na igreja todos os domingos, todos os dias de cultos, mas não entendem o que é unidade. Entende-se muito de ajuntamento de pessoas, mas entende-se pouco de unidade, de perseverar unânime. Existe uma frase até do Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre a igreja que ela não existe unida para fora, ela não é uma igreja que vai prosperar, que ela está fadada a fracassar. Porque ela começa a inventar coisas dentro dela mesma. É festa do ciclo de oração, é festa das irmãs, é festa dos homens, é festa... Aí ela começa a arrumar um monte de festa que só existe para dentro dela mesma, que não tem eficiência para conquistar aquele que precisa ser conquistado, que precisa de uma mensagem, que precisa de uma palavra, que precisa de uma transformação. E eu acho interessante falar sobre essa comunhão, a comunhão que gera essa transformação, porque eu me lembro, sempre quando eu falo disso, o Marco, eu lembro de Gênesis capítulo 11. Eu não consigo deixar de lembrar a pérola que Deus deixou em Gênesis capítulo 11. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele diz: descerei lá para ver o que eles estão fazendo. E quando Deus observa que aquele povo estava unido com um propósito que não era um propósito nobre, Deus fala: esse povo, você lembra como que Deus fala? Esse povo é um só, eles falam a mesma linguagem e nada lhe será impossível. Quanto está faltando para a igreja da nossa atualidade falar a mesma linguagem? A igreja de Atos só recebeu a promessa do Espírito porque eles começaram a falar a mesma linguagem. É interessante que no momento de Pentecostes cada um começa a falar no seu próprio idioma, a Bíblia fala, né? Mas até que isso acontecesse, eles começaram a falar a mesma linguagem. Isso é interessante a gente entender. Isso é muito poderoso. Você citou um texto aí poderosíssimo. O próprio Deus, ele declara, né? Esse que o povo fala a mesma língua. O povo estava em unidade, em concordância, dentro do mesmo propósito, dentro da mesma visão. Qual era o propósito ali? Construir a torre. Isso é tão poderoso, essa comunhão coligada no mesmo propósito, na mesma visão, o povo falando a mesma linguagem, seguindo à risca tudo aquilo ali. O próprio Deus, ele desceu para comprovar aquela obra. O próprio Deus declara: olha, se a gente não embolar a língua deles, ninguém vai poder deter. E você falou algo interessante: o que está faltando hoje para a igreja da atualidade romper? E é exatamente isso que está faltando, sabe? Estar conectado dentro do mesmo propósito, falando a mesma linguagem, estando debaixo da mesma visão. Só que nós temos um problema hoje. Tem pessoas que não conseguem viver no meio da comunhão. As discordâncias eu não concordo, eu farei diferente, se fosse eu, então leva no nível de competitividade. Tem muitas pessoas hoje que elas estão mais preocupadas com o título do que com o propósito da qual o Senhor nos originou a fazer. Cada um de nós nascemos com um propósito e nós seremos cobrados por isso. Mas olha o que está falando lá em Atos: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar, falando a mesma linguagem.
se manifestou o poder do Espírito, e a Bíblia diz que os homens que estavam do lado de fora, cada um entendia na sua própria linguagem ou no seu próprio idioma. Olha o que Deus está falando com a gente agora. Lá em Gênesis 11, Deus falou o quê? Nós vamos embolar a língua desse povo para que eles não possam conseguir fazer. Porque se eles conseguirem, ninguém vai poder deter eles. Então o Senhor embolou a língua. Por isso que há diversidades de línguas estrangeiras hoje. Mas olha o que Deus faz agora lá em Atos. O povo está reunido no mesmo propósito. O que Deus faz? Inverte a história. Inverte a história. Agora está todo mundo entendendo o que aqueles homens estão falando. E talvez o evangelho hoje ainda não chegou, o evangelho que nós pregamos ainda não chegou num potencial tão enorme, porque há muita diversidade, que talvez a gente não está falando a linguagem que o povo está entendendo. Talvez a nossa maneira de se expressar, de se falar, ainda é errada. Agora, é interessante, existe claramente, no nosso entendimento, na nossa forma de ver e de entender o ministério, uma relação entre Gênesis 11 e Atos. No geral, Atos, mas vamos especificar Atos capítulo 2. Existe uma relação de inversão, né? O que estavam fazendo na igreja de Gênesis e o que estavam fazendo na igreja de Atos. Existe uma relação. Mas essa relação, eu acho que a gente pode deixar para tratá-la em um outro dia, em outra situação. E a gente podia trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Inclusive, eu queria pedir, se você acha que de fato existe uma relação entre Gênesis 11 e a igreja de Atos, eu queria te pedir que você deixasse aqui nos comentários para a gente saber se é interessante para você entender e discutir esse assunto. Deixe aqui nos comentários o que você acha, que a gente vai ler cada comentário e, quem sabe, trazer um vídeo falando sobre essa igreja a relação entre a igreja de Gênesis, entre o povo de Gênesis, a Torre de Babel e a igreja de Atos, o povo de Atos. Mas vamos trazer aqui para a nossa conversa um assunto interessante que você falou sobre as igrejas. E essa unidade acaba que ela não... o propósito não flui dentro da igreja porque cada um está preocupado com o seu próprio entendimento. No geral, às vezes alguns grupos específicos, mas no geral não existe um propósito, não existe perseverança unânime. Se você não sabe o que significa unanimidade, é quando todos têm o mesmo propósito e objetivo. A votação foi unânime, todos votaram a mesma coisa. E falta essa unanimidade dentro da igreja. Falta, às vezes, pegar a visão de um apóstolo, de um pastor, de um líder, de jovens que seja, ou de mocidade, seja onde for, e perseverar com unanimidade naquela visão que Deus deu a ele. E isso é interessante. Agora, existe uma outra coisa também dentro da igreja que tem impedido o fluir desses ministérios, que quando... Espera aí rapidinho. E é interessante a gente trazer para a nossa conversa esse assunto da igreja, porque não existe unanimidade no propósito. E tem muito aquela questão. A gente falava aqui há pouco sobre o fato de um não fala com o outro, isso em qualquer ciclo de agrupamento de pessoas, seja no trabalho, igreja, e a gente está tratando aqui especificamente a questão da igreja. Existe muito a questão do um não conversa com o outro, não, falou de mau jeito, enfim, eu vou deixar já para você falar sobre isso, mas antes eu quero falar uma coisa. Esqueci. E isso é interessante porque lá em Colossenses vai ter uma orientação que o autor vai falar bem assim: sujeitai-vos uns aos outros. Em algumas versões vai falar suportai uns aos outros. E essa questão de suportar uns aos outros tem muito
a ver com a comunhão que aquela igreja, aquele grupo de pessoas vai ter. Porque cada um está preocupado com o seu próprio interesse, com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo, com o seu próprio propósito, que não é o propósito do reino. E aqui a gente quer falar justamente sobre qual é o propósito do reino. Essa é a função e o objetivo do canal, porções do reino. A gente quer aqui tratar o assunto que é interesse do reino. E cada um está tão preocupado com suas próprias coisas, com as suas próprias vaidades, que poucos se importam com qual é o interesse do grupo em perseverar unânime. E isso é interessante de você sujeitar, de você suportar um ao outro. Poderoso, você falou algo aí muito incrível, unanimidade. Falta isso hoje. Hoje nós temos pessoas que estão dentro de uma comunidade que muitas das vezes não concordam com a visão do pastor, ou do líder, ou do anjo da igreja, e ela começa a gerar rebelião dentro da igreja. Todas as vezes que você não concorda com o direcionamento da parte de Deus, você está em rebelião. Então assim, deixa eu te dar um conselho para você. Você que hoje está dentro de uma comunidade de fé, você que talvez que não concorda com o seu líder, com o pastor da tua igreja, com o anjo da igreja, você corre um sério risco de vida. Por que eu falo isso, Felipe? Se a gente for observar nas escrituras, todas as pessoas que se opuseram contra Moisés, contra os homens de Deus, aonde elas foram? Todas elas morreram, porque se opuseram à ordem do homem de Deus. São pessoas que não concordaram com aquela visão. Então, existem pessoas dentro das igrejas, dentro da comunidade de fé, que todas as vezes que ela discorda do seu líder, ela corre um risco de vida. Lembra de Corá? Um homem que discordava de Moisés? Datã, Abirão? Onde estão esses homens? Todos eles pereceram. E a comunhão que hoje não tem dentro da igreja, não consegue, hoje as comunidades de fé, por essa falta de comunhão, de estar unanimemente ligada no mesmo propósito, ela não consegue manifestar a imagem de Cristo. Hoje nós temos comunidades que não conseguem transformar o ambiente ao qual ela está inserida. Existem comunidades hoje que ela está rodeada de pessoas que estão viciadas em tráfico de droga, viciadas em droga, prostituição. Existem bairros aqui que estão, infelizmente, sendo saqueados. Bairros que vivem uma dimensão de prostituição. E hoje a igreja está inserida em alguns desses bairros, não consegue transformar essa realidade. Por quê? Porque falta comunhão. Falta comunhão no meio do povo. Falta essa unanimidade no meio dos membros da igreja, do corpo de Cristo. A Bíblia não fala isso? Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o membro. E quando nós estamos unidos, nós não formamos o corpo de Jesus. Então, qual é a mentalidade que o inimigo colocou na nossa cabeça? Que eu sou igreja, você é igreja. Mas, na verdade, o texto lá em Coríntios não está falando que eu sou igreja, que você é igreja, que nós, juntos, em unidade, em unanimidade, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinho sou apenas um membro. Então, por que a igreja hoje não chegou nesse ápice, igual muitos falam sobre avivamento, o que aconteceu lá em Pentecoste? A gente vê muito sobre falar sobre isso, sobre esse avivamento. O Brasil ele tem várias profecias, se não me falha a memória aqui, 18 profecias sobre um grande avivamento que vai partir do Brasil. Mas ainda falta comunhão. A gente anda pelo nosso bairro aqui, a gente vê várias denominações, várias placas. Se a gente for apurar, Felipe, como que essas igrejas ou pequenas congregações surgiram, nós vamos observar que cada pessoa hoje que é presidente dessas congregações, elas estavam aliançadas com algum pastor. Mas a partir do momento que ela não concordava com aquele pastor, ela saiu e abriu uma congregação, porque ela acha que aquela visão a qual ela acredita, por ela ter discordado do pastor aqui, é que está certa. Então você vê, o corpo de Cristo hoje, eu estou falando de denominações, de nomes, está em discordância. Você quer ver uma coisa? As pessoas hoje, elas estão dentro das congregações, dentro da comunidade de fé,
mas ela não quer se relacionar com Jesus. Ela quer se relacionar com pessoas. Ela coloca a expectativa dela em pessoas. O que acontece? Nós somos seres humanos, querido. Nós estamos sujeitos a falhas e a erros. Em algum momento eu vou te frustrar, Felipe. Porque talvez você coloque uma expectativa em mim. E talvez a mesma coisa. Vai chegar um momento, talvez eu vou me frustrar com você. Mas se eu estiver focado em Jesus, não vai acontecer nada. O que acontece hoje com as pessoas? As pessoas colocam expectativa no homem, se frustram, e ela fala assim, Deus me orientou a trocar de igreja. Nome. Ué, mas não é o mesmo Deus? Que tipo de Deus é esse, então? É um Deus de confusão? Que as pessoas estão aqui por algum momento, por alguma falta de relacionamento, por algum momento que a comunhão ela se rompe, e você não consegue mais ver a imagem de Cristo dentro desse corpo ao qual você está inserido, você fala, não, Deus ele pediu para mim ir para tal lugar. Não, Deus não pediu para você sair daquela comunidade. É você que não está concordando com aquela visão e você não se acha mais no direito de estar ali. Mas a partir do momento que você está dentro da comunhão, que você está ali em unanimidade com o corpo da igreja, você não vai olhar essas coisas. Você nem vai perceber, porque você vai estar em movimento. Você vai estar seguindo o propósito, você vai estar em atividade. E hoje o que falta dentro da igreja é isso. Essa comunhão. Hoje tem irmão que não fala com o irmão. Às vezes só fala por educação. Às vezes o irmão está passando algum tipo de necessidade. Ninguém tem coragem de mandar uma mensagem para o irmão ou ligar para o irmão. O que está acontecendo, irmão? Lembra o texto que você falou em Colossenses? Sujeitar uns aos outros. O que é se sujeitar? Se aproximar. Ir por debaixo, levantar. Todas as vezes que a gente vê alguém caído, a gente quer fazer ele permanecer caído. Há essa dificuldade hoje dentro do corpo de Cristo, ter essa comunhão. E essa falta de comunhão não permite que o Espírito de Deus se manifeste de maneira grandiosa, como nós vemos lá em Atos 2,38. Porque falta comunhão. Olha o que Jesus falou, onde estiver dois ou mais, comunhão. Onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é culto, irmão. O culto, a base do culto é a comunhão. E se não tiver comunhão, quem que a gente está cultuando, Felipe? É um detalhe importante, né? É interessante que a comunhão, quando a gente avalia, e a gente, como nós dissemos anteriormente, vamos gravar um vídeo, vai depender dos seus comentários, falando sobre a relação entre Gênesis 11 e Atos 2, mas eu entendo que comunhão é um princípio, e Deus ele deixa bem claro isso lá em Gênesis 11, comunhão é um princípio. E Jesus, quando ele está ensinando lá na frente, depois de muito tempo, sobre isso, ele já está ensinando onde estiver dois ou três reunidos. Ele está ensinando sobre um princípio que Deus já tinha deixado lá em Gênesis 11. É um princípio, comunhão. Comunhão é um princípio. Você e mais alguém, um mais um, se reuniu com o mesmo propósito, não tem como dar errado. Vai dar certo, é só perseverar. Agora, você citou uma coisa que me fez lembrar de uma situação, e eu queria trazer essa situação aqui para a conversa, que é Deus dá uma direção, uma informação, uma direção, um direcionamento para uma pessoa, para um líder, de alguma forma, alguém. E às vezes a pessoa não concorda, né, uma com a outra. E eu me lembro de quando Pedro estava pescando, e eu queria trazer esse ponto aqui, um outro contexto, mas eu quero trazer esse ponto aqui para o assunto da comunhão, que você vai ver que faz sentido. Jesus olha para Pedro e fala bem assim, lança a rede. E Pedro, incrédulo por ter tentado a noite toda pescar e não conseguido pescar, ele fala uma frase que eu acho que encaixa muito bem aqui no nosso contexto. Pedro fala bem assim, pesquei a noite toda e não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que Pedro está falando? Eu não concordo, tá errado, eu sou pescador, sou um profissional na pesca, mas não pesquei nada, mas você está falando, eu vou fazer.
Então falta você chegar lá na sua igreja, você quer ver sua igreja prosperar, chega lá na sua igreja e, independente do que você pensa, Deus deu uma direção para a igreja para ser seguido pela igreja, vai lá e faz. Porque Deus deu uma orientação ao líder e essa orientação precisa ser seguida. E a partir do momento que você ir na mesma direção que o seu líder, não tem como dar errado. Isso é um princípio, não é a gente que está inventando isso aqui, isso é um princípio bíblico. Agora, eu queria falar sobre uma questão interessante, que um não conversa com o outro dentro da igreja. Isso acontece demais, né? Dentro de qualquer aglomeramento de pessoas, isso acontece. Em todas as esferas. Em todas as esferas da vida, da sociedade. Aí, sei lá, o baterista não conversa com o guitarrista e por aí vai. E sempre é a mesma história. É culpa dele, é culpa de um, é culpa do outro. Agora, isso é interessante porque o seu problema não tem nada a ver com o outro. O problema que as pessoas têm não tem nada a ver com o outro. O seu problema, ele só tem a ver com você. E é você que tem que resolver ele. Ah, mas ele fez isso comigo. Porque sempre é o padrão. Eu estou nisso aí há tanto tempo que eu já ouvi tanta essa história, o Marco. E sempre é mesmo. Ah, mas ele que fez uma coisa comigo. E isso nos abre para um assunto muito interessante, que é Jesus, quando ele estava ensinando sobre a oferta, ele fala bem assim: se alguém for ofertar, for entregar a oferta, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vá lá, reconcilie-se com ele, depois volta e entrega a oferta. Agora, ao poder da comunhão. Aí, sabe o que é interessante? E eu queria abrir aqui e já passo aqui para você concluir isso aí. O que é ensinado às vezes? Ah, não, vai lá e pede perdão mesmo que você não tenha ofendido. Vai lá e pede perdão. Isso não existe. Não é isso que Jesus falou, porque se confunde a interpretação aqui do que Jesus falou. Jesus falou, não, vai lá e reconcilie-se com ele. Sabe o que é, em outras palavras? Você foi um ofendido, porque para haver perdão tem que ter um ofensor e um ofendido. Se você foi um ofendido, Jesus está falando, libera o perdão e depois você entrega a oferta. Agora o problema é, ah não, se ele não vir falar comigo, eu também não vou falar, porque foi ele que me ofendeu. Larga de besteira, larga de bobagem. Você está fechando as portas do céu, você está deixando de cumprir um princípio. Aí você vai lá para o monte, vai para a igreja, vai para o microfone e prega e lê Atos. Não vai acontecer o avivamento, não vai acontecer o derramado do Espírito Santo enquanto você não corrigir, enquanto você não consertar o que está errado nos seus relacionamentos interpessoais. Não vai haver avivamento. Não vai haver transformação, não vai haver mudança, não vai haver derramado do Espírito Santo, não vai haver cura, não vai haver milagre. Você pode orar do jeito que for, jejuar, pagar um preço que for, enquanto não houver liberação de perdão, pedido de perdão, porque você também às vezes não é fácil, né? Nós não somos fáceis às vezes. Sai ofendendo todo mundo, sai atrapalhando. E eu me lembro, isso eu quero só abrir com parênteses para falar, eu me lembro que em algum momento eu ia pregar e eu sempre falava e saía espancando as pessoas. E eu achava que aquele momento ali era o ser usado por Deus. E Deus falava, às vezes, zoar. Eu falava o abecedário todo completo e movido pela autoridade. Mas eu descobri que isso não passava da minha vaidade, do meu egoísmo, da minha soberba falando. E isso não é diferente na sua igreja. Às vezes você está achando que está cheio de Deus porque orou um pouquinho, jejuou e talvez achou que pagou um preço, mas enquanto você não corrigir os seus relacionamentos, enquanto você não corrigir as pendências de relacionamento que você tem, não vai haver milagre, não vai haver transformação, não vai haver cura, não vai haver derramado do Espírito Santo, e o máximo que vai acontecer é você se emocionar na hora do culto. Não vai passar disso. E Deus não está no meio da emoção. Não está, né? Eu poderia até dizer o quê? A pessoa se emocionou, se alegrou ali naquele momento e
talvez ela tenha dado um pouco mais de liberdade naquele momento ali, mas isso não significa que o Espírito está operando ou que há uma manifestação do Espírito, não, como muitos acreditam. não vai se manifestar enquanto você não corrigir esse problema que você tem, não vai manifestar enquanto você não corrigir seus relacionamentos, não vai transformar enquanto você não aprender a tratar a sua esposa bem, os seus filhos bem. A Bíblia fala, e eu acho, se eu não me engano é Tiago, eu posso até confirmar, aquele que não cuida dos seus negou a sua fé. E essa palavra é muito poderosa. Então, você acha que Deus vai derramar, que o Espírito vai ser derramado, e com a forma que você trata os seus filhos, com a forma que você trata a sua esposa, com a forma que você trata o seu esposo. E eu acho interessante que sempre a gente fala assim, né? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é o jeito de fulano e tal. E eu entendo isso aí, cada um tem a sua personalidade. Agora, enquanto nós não nos permitirmos, e isso podemos falar em um outro vídeo sobre isso, sobre o manifestar do Espírito e falar sobre Gálatas capítulo 5. Boa. Deixa aí nos comentários se você quer que a gente fale lá sobre o fruto do Espírito. É um Espírito e ele tem que produzir em você esse fruto. E se esse fruto não está em você, você está emocionado. Você vai lá e prega e fala uma par de línguas estranhas, mas você só está emocionado. Você precisa de fato estar unânime, comunhão. É diferente de um ajuntamento de pessoas, é comunhão, é quando vocês estão ali entrelaçados. O propósito é esse, a gente vai lutar por isso, né? E é tanta coisa para falar, e quando a gente começa a falar, e eu vou abrir para você falar o que você ia falar, e depois eu volto aqui e a gente continua esse... Felipe, isso é tão poderoso que a gente está falando, essa questão da unanimidade, dessa comunhão. Se todas as pessoas soubessem o poder que tem isso no mundo espiritual, cara, você pararia de bobeira na hora. Para mim é uma bobeira. Esse poder da comunhão, essa unanimidade, quando eu entendo que eu preciso estar de maneira sólida, em concordância com o anjo da igreja, ou com o meu líder, ou com o pastor, as coisas fluem, o céu se abre sobre a igreja. E todas as vezes que no meio da comunidade tem um membro que ele discorda, ele fecha o portal do céu sobre aquela igreja, ele coloca em risco todos os outros membros. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo, você quebra a aliança. Foi assim com Acã, todo o povo pereceu por causa de Acã. Lembra? Todo o povo pereceu. E olha que incrível, cara. O que eu entendo sobre comunhão? Sobre estar conectado no mesmo propósito. Eu abro mão das minhas certezas, daquilo que eu acredito, e eu passo a gerar dentro de mim, através do Espírito Santo, a certeza de que aquela responsabilidade do pastor ou do anjo da igreja, na visão ao qual o Senhor entregou para ele, é aquilo que eu vou caminhar, que vai gerar fruto. Então você que está aí na sua comunidade de fé, você que talvez não concorde, abra mão disso. Que você, não concordo, não, abra mão disso. Que você vai ver o céu se abrir sobre esse lugar e o poder de Deus se manifestar. Olha o que a Bíblia está falando lá em Atos, que através da vida dos apóstolos, grandes maravilhas o Senhor fazia. Mas qual é o conceito ali, Felipe? Estavam todos em comunhão. A comunhão, ela tem o poder de transformar a sua vida, tem o poder de transformar a minha vida. Lembra de Zaqueu? Olha o que Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí porque me convém jantar na tua casa, mesa, comunhão. Me convém, é necessário. A transformação que você está buscando, Zaqueu, precisava vir a partir da comunhão. Aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto está almejando. Olha o que você está passando. Baixa estatura, um homenzinho pequenininho, sobe numa figueira brava para ver Jesus, conhecer Jesus, porque ele ouviu falar. E na linguagem original, Felipe, aquela figueira brava, ela tem um outro significado. Ela tem um outro significado poderoso, que às vezes a gente só fica na figueira brava. Tem muitos que falam, não, a figueira que tinha espinho, o cara subiu para alcançar ali
né, chamar a atenção de Jesus. Mas olha o que Zaqueu está falando, olha até onde eu estou disposto a ir para ser transformado por ti. Olha o que Zaqueu entendeu e às vezes não é o que nós, como membros de igreja, não entendemos. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu estou em comunhão com Cristo, mais eu vou sendo transformado. Quando Cristo está ali na mesa, na casa de Zaqueu, que está o momento da comunhão, olha o que Zaqueu fala para Jesus, mestre, se eu roubei alguém ou defraudei alguém em outras traduções, devolverei 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Tem muita gente que fala, não, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era aquilo, né, publicano. Irmão, ele só não era aceito pelos judeus porque ele cobrava imposto para Roma. Era como se o cara estava negando a própria fé dele, para viver uma outra dimensão. Mas em nenhum momento a Bíblia falou ali que aquele cara estava roubando do povo, não, ele era um trabalhador de Roma. Talvez era uma pessoa menosprezada pela outra sociedade, porque era um cara que estava ali trabalhando para Roma. Mas em nenhum momento a Bíblia está falando que Zaqueu roubou alguém ou defraudou. Mas olha o que Zaqueu está falando. Se eu roubei alguém ou defraudei, devolverei 4 vezes mais. Olha o que a lei está falando lá em Levítico. Que se alguém roubar o seu irmão, ele tem que restituir 3 vezes mais aquilo que ele pegou do seu irmão. Zaqueu tinha tanta certeza que ele não roubou ninguém, que ele falou para Jesus, eu devolverei 4 vezes mais. A lei me manda devolver 3. Mas como eu estou sendo transformado aqui, Jesus, através dessa comunhão, eu vou devolver 4 vezes mais, se eu roubei. Olha o poder da comunhão. Olha o que a graça faz comigo e com você. Olha a consciência que a graça nos traz. A graça é muito maior do que a lei, irmão. É muito superior do que a lei. Olha o que Jesus fala. Se teu inimigo te mandar caminhar 1 milha, ande 2. Isso é o poder da graça, é o poder da comunhão. Isso é poderoso, Felipe. E as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Aí as pessoas vão para um culto, criam uma expectativa. Não, hoje o culto vai ser poderoso. O culto hoje vai ser top. Mas chega na igreja, não tem comunhão com o seu irmão. Não vai dar um abraço no sermão. Olha o que Paulo está falando lá em Coríntios. Todas as vezes que vós chegar à congregação, o que faz? Cumprimentar um aos outros com o ósculo santo, que é o beijo no rosto. Qual é o significado desse beijo no rosto? Um pedido de perdão. O que Paulo está falando? Muitas vezes, Felipe, eu faço algo com você no dia a dia, só que meu dia está tão cheio, que às vezes eu não percebo que eu te magoei, que eu te machuquei, com alguma atitude, com alguma palavra. Mas o que Paulo está falando? Que a gente chega na congregação, eu vou te dar um beijo no seu rosto. E qual é o significado? Cara, se eu te fiz alguma coisa hoje, me perdoa. Esse é o beijo no rosto, significado. Significado para todo judeu, irmão, para Israel, dentro da Bíblia, do contexto profético, beijo no rosto é um pedido de perdão. Então, Paulo está falando, Paulo está dando orientação. Todas as vezes que vocês chegarem na congregação para poder cultuar o Senhor, dá um beijo no rosto do seu irmão, cumprimentar ele dessa maneira que você está pedindo perdão. Cara, me perdoa. A importância do perdão. A importância do perdão, você falou algo poderoso. Irmão, até para ofertar é necessário ter comunhão. Porque Deus rejeita a sua oferta. Talvez, Felipe, Deus tenha rejeitado pessoas por falta de comunhão. Aí tem pessoas que falam assim, não, cara, mas calma aí, pastor. Eu estou primiciando, né? Para quem tem essa visão, eu estou dando meu dízimo, eu sou ofertante, eu ajudo missões, mas não estou prosperando. Estou passando necessidade, estou com enfermidade, estou gastando dinheiro com remédio, querido, te falta comunhão. Está faltando o princípio da comunhão, porque o próprio Jesus declarou, como você disse, se você vir ofertar, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá se reconciliar, irmão. Se reconciliar, querido, não é você vir aqui pedir perdão, nunca mais olhar na cara e dizer, não, já perdoei, mas eu também não converso. Isso não é reconciliação não, irmão. Isso tem outro nome, Felipe, hipocrisia. Se reconciliar, irmão, isso aqui, ó, está unido na mesma comunhão, no mesmo propósito. Agora, é interessante esse reconciliar sem hipocrisia e perdoar sem hipocrisia também, é o que Jesus fez com Judas, né? Agora, como que a gente faz isso, né? Isso aí também a gente pode gravar um vídeo falando sobre o perdão. E se você acha que isso é interessante para você aprender,
deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e vai gravar um vídeo falando sobre o perdão. E inclusive eu tenho lá no meu canal vídeos falando sobre isso também, se quiser dar uma passada lá para verificar, para aprender, uma pincelada, alguma coisa assim. Agora, você citou algumas coisas que eu acho que é interessante. Uma coisa que você citou, que é uma frase que eu já vi você citar ela em outras ocasiões, a lei pode até ser boa, mas a graça supera a lei. Supera a lei. A graça supera a lei. Aí você está aí na sua igreja tão preocupado se a pessoa fez a barba, cortou o cabelo surfista, está assistindo televisão e tão preocupado com a lei, não tem coragem de liberar o perdão para o seu irmão que te ofendeu. E Jesus tornou isso tão íntimo, né? E olha Jesus ensinando sobre comunhão. O que ligares na terra será ligado no céu. Aí você está aí querendo ligar no céu sozinho, sem ligar na terra, só vai ser ligado nos céus depois que na terra for ligado. Enquanto não estiver ligado na terra, enquanto não estiver em comunhão aqui na terra, os céus não vai responder. Não vai. Pode ser emocionado, pode pular, pode sapatear, não vai passar de lata vazia. Quanto mais vazia, mais barulho faz. Já fez esse teste? Faz o teste, pega uma lata vazia, bate nela, você vai ver como que ela vai fazer barulho. Enche ela e bate nela para você ver que não vai mais fazer tanto barulho como antes. Então, você pode ser emocionado. Agora, unção, poder, transformação, mudança. Você pode mudar veste, roupa, barba, pode mudar o que você quiser. Agora, a transformação que o derramar do Espírito provoca, isso não vai acontecer. Só vai acontecer depois que você aprender a ter comunhão. E o Marcos citou aqui uma questão aqui de Zaqueu, e eu quero lembrar aqui uma situação. Jesus era o maior interessado. Ele fala com Zaqueu: hoje me convém, é do meu interesse. Você achava que você estava aí para me ver, mas é o meu interesse ter comunhão com você. Então, se tem alguém que está interessado em a sua igreja ter comunhão, entre as pessoas, em as pessoas da sua igreja ter comunhão, ter um propósito, lutar com todas as forças sobre isso, é Jesus. Se não fosse assim, ele não teria falado: ficai aqui, permanecer, ficar em comunhão. Poucos esperaram, né? Às vezes o difícil é esperar, mas só espera quem tem paciência. Às vezes a gente fala: Deus, me dá paciência. E se você quer aprender a ter paciência, se não me engano, é Romanos capítulo 5, se eu não me engano, ele vai te ensinar como ter paciência. Porque você quer ter paciência sem ter tribulação. E não é possível. Não existe como. Quanto mais tribulação, melhor para você aprender e treinar seu espírito e verificar se o fruto do espírito está sendo produzido em você. Eu conversava com um amigo um tempo desse atrás, e eu falava com ele estava um pouco explosivo diante de algumas situações que ele estava passando, e eu estava falando justamente isso aí para ele. Irmão, você pode orar como você quiser orar. Você pode passar 10 dias no monte, 50, 40, foi o tempo que o pessoal ficou ali em oração, mas se em você não estiver produzindo esse fruto, e só vai produzir se ele estiver derramado, isso é interessante você saber, se tiver comunhão, não tem como o Espírito operar fora disso. Ele vai operar onde houver comunhão. Essa é a verdade.